Seja bem-vindo ao meu canal, sou o professor Luiz Maggi. Hoje vamos resolver mais um exercício de matemática que fala de circunferência. O exercício ele diz o seguinte: encontre a equação reduzida de uma circunferência de diâmetro PQ, sendo P o ponto menos 1, 3 e Q o ponto 5, menos 1. Perceba que ele pede a equação reduzida, então vamos recordar o que é a equação reduzida de uma circunferência. Lembra, a circunferência é um lugar geométrico plano, onde fixado um ponto, que é o centro da circunferência, a circunferência é o conjunto de todos os pontos que são equidistantes, que têm a mesma distância desse ponto central. Se nós pegarmos essa definição e jogarmos no sistema cartesiano, nós vamos ter a seguinte figura. Imagina aqui um sistema de eixos, o eixo X, que é o eixo horizontal, o eixo Y e uma circunferência de centro, O centro da circunferência é o ponto C. Então, você tem uma circunferência de centro C. Para cada ponto da circunferência, nós temos um conjunto de coordenadas, Para o centro C, por exemplo, ele tem uma coordenada X. Então, imagina aqui um X. O X do centro C, uma coordenada Y, então imagina aqui um Y do centro C. Então cada ponto da circunferência tem um sistema de coordenadas, tem um par de números que são suas coordenadas. Se nós pegarmos um ponto P qualquer da circunferência, imagina um ponto P qualquer, imagina aqui um ponto P, cujas coordenadas são X e Y. Esse ponto P é um ponto qualquer da circunferência, que pode estar em qualquer posição. Nós colocamos ali para facilitar o desenho. Nesse caso aqui, o ponto P é um ponto XY qualquer e ele forma, Perceba que o ponto P e o ponto C, a distância entre eles é o raio. Então você tem aqui a medida do raio. A distância do ponto C até o ponto P é o raio R. E você percebe que você tem uma figura formada aqui, que é um triângulo retângulo, onde vale o teorema de Pitágoras. A base do triângulo retângulo corresponde a essa distância aqui, olha, XC até X. Bem, a distância aqui é dada por X menos XC. A lateral, esse cateto aqui, que está na vertical, é dado por essa distância aqui. Essa distância aqui é o Y menos YC. E é dessas relações que nós tiramos a nossa equação reduzida. A equação reduzida é a aplicação do teorema de Pitágoras aí. A hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então a equação reduzida é o X menos o X do centro, que é esse cateto aqui, ao quadrado, mais o Y menos o Y do centro, que é esse outro cateto aqui, ao quadrado, que é igual a R ao quadrado. Então, para calcular a equação reduzida e daí a partir daí tirar a equação geral de uma circunferência, eu tenho que ter o centro e o raio. No nosso caso aqui, olha, a circunferência tem diâmetro PQ. Então o centro C da circunferência é o ponto médio do diâmetro. Então se você pegar o diâmetro de uma circunferência, imagina que o nosso diâmetro P aqui, então diâmetro PQ, esse diâmetro, o centro dele, o ponto médio é o centro da circunferência. Então se é o ponto médio, é a média, Então nós vamos calcular o ponto médio fazendo X do ponto P mais o X do ponto Q dividido por 2, coordenada X, y do ponto P mais y
do ponto Q dividido por 2, coordenada y. Então essa formulazinha aqui do ponto médio permite calcular, né? Permite calcular o centro. Então o centro é simplesmente o ponto médio do diâmetro. Como o x do ponto P é menos 1, então o nosso ponto C ele vai ser menos 1 mais o x do ponto Q, mais 5, dividido por 2. E o y no ponto P é 3, 3, mais y no ponto Q, menos 1, dividido por 2. Então o nosso ponto C, né, nosso ponto C vai ser o ponto menos 1 mais 5 é 4, 4 por 2, 2. 3 menos 1 é 2, 2 por 2, 1. Então nós achamos o ponto C, que é o ponto 1, 1. Mas falta o raio. Quem que é o raio? Perceba que o raio é a distância do ponto C até o ponto P. O raio é igual à distância entre dois pontos, o centro da circunferência e um ponto P qualquer da circunferência. Então a distância, o raio R, ele vai ser igual à distância, né, do ponto C, que nós calculamos, até o ponto P. Que é igual. Bem, aí nós vamos usar a formulazinha da distância em dois pontos, que é a raiz quadrada do x do ponto P menos x do ponto C ao quadrado, mais y do ponto P menos y do ponto C ao quadrado. Então essa aqui é a formulazinha da distância que nos dá o raio. Então o raio R vai ser a raiz quadrada de, né? Vamos lá, x do ponto P. Quem que é o x do ponto P? Menos 1. Menos 1 menos o x do ponto C, que é 2. Menos 2 ao quadrado. Mais y do ponto P. Y do ponto P é o 3. 3 menos o y do ponto C, menos 1 ao quadrado. Isso aqui é a formulazinha do raio. Então o nosso raio R, ele vai ser a raiz quadrada de, bem, menos 2 menos 1 é menos 3, menos 3 ao quadrado, 9. 3 menos 1 é 2, 2 ao quadrado, 4. 9 mais 4. Então vai ser a raiz quadrada de 13. Bem, então nós descobrimos o raio, temos o centro, então é só montar a nossa equação, né? Então daqui nós tiramos a equação desta circunferência, equação reduzida, é x, né? Vou colocar aqui a nossa equação reduzida, que é x, menos o x do ponto central, x do centro, x menos 2, ao quadrado, mais y menos 1, que é o y menos o y do centro ao quadrado, que é igual ao raio ao quadrado. Como o raio é raiz de 13 ao quadrado é 13. Então essa é a equação reduzida desta circunferência do exercício, certo? Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Gostou, curta, compartilhe e ajude o canal a crescer. Obrigado.